Imagine um homem olhando fixamente para o espelho. O rosto não revela nenhuma expressão, mas dentro dele uma guerra silenciosa acontece. Ele não está lutando contra o mundo, nem contra as pessoas à sua volta. O verdadeiro inimigo é ele mesmo. Essa é a luta mais difícil que alguém pode enfrentar. Vencer a si mesmo. Dominar os próprios impulsos, resistir ao desejo de reagir no calor do momento, controlar a língua, os pensamentos e as atitudes. Essa batalha acontece todos os dias, na mente, no coração, nas decisões silenciosas que ninguém vê. E é aí que entra o dom esquecido, mas poderoso, chamado domínio próprio. Hoje vamos falar sobre essa virtude essencial, que muitas vezes é ignorada, mas que pode transformar sua vida por completo. Vamos entender por que o domínio próprio é um fruto do Espírito, como ele é cultivado, e o que acontece quando você começa a vencer a si mesmo. Mais do que uma reflexão, essa será uma jornada de paz interior, crescimento espiritual e liberdade verdadeira. Capítulo 1. A batalha interior. Domínio próprio não é apenas se controlar. É uma guerra constante entre o espírito e a carne, entre quem você é hoje e quem Deus o chamou para ser. O apóstolo Paulo expressa isso de forma clara em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quem nunca se sentiu assim? Você promete que vai manter a calma, mas perde a paciência. Decide que vai perdoar, mas guarda ressentimento. Promete que não vai mais cair no mesmo erro, mas tropeça novamente. É como se duas versões de você mesmo estivessem lutando entre si. Uma quer agradar a Deus e a outra quer ceder ao prazer momentâneo, à raiva, ao orgulho. Essa batalha interna é real, mas não precisa ser eterna. Existe um caminho para a vitória, e ele começa com uma decisão. Você precisa parar de tentar vencer os outros e começar a vencer a si mesmo. Capítulo 2. O exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de domínio próprio que a humanidade já conheceu. Imagine, ele tinha todo o poder para destruir os que zombavam dele, mas escolheu o silêncio. Tinha razão para se defender diante dos juízes, mas ficou calado. Tinha o direito de ser adorado, mas escolheu servir. Em Isaías 53:7 está escrito: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Domínio próprio é isso, a força de se conter mesmo quando você poderia reagir. É escolher a vontade de Deus e não a sua própria. Na tentação no deserto, Jesus foi provocado pelo inimigo em sua fome, orgulho e desejo de poder. Mas ele respondeu com a palavra, resistiu à pressão e venceu. E ele não fez isso como Deus apenas. Ele venceu como homem cheio do Espírito Santo, para mostrar que nós também podemos vencer. Capítulo 3. O fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23 nos dá a lista do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Interessante como o domínio próprio aparece por último, talvez porque ele sustenta todos os outros. O amor sem domínio próprio vira apego doentio. A alegria sem domínio próprio vira euforia descontrolada. A paciência sem domínio próprio não se sustenta. O domínio próprio é o guardião do fruto. Ele é o muro que protege o jardim do Espírito dentro de você. Mas esse fruto não nasce do dia para a noite. Ele é cultivado com oração, intimidade com Deus, leitura da palavra e, principalmente, prática. Você quer ter domínio próprio? Então prepare-se para os testes. Deus vai permitir situações que vão forçar você a escolher entre reagir com a carne ou responder com o Espírito. Cada escolha certa fortalece seu espírito. Cada vitória sobre si mesmo é um tijolo na construção da sua paz. Capítulo 4.
as áreas da vida onde precisamos domínio próprio. Vamos ser práticos. Onde exatamente precisamos exercer domínio próprio? 1. Na língua, Tiago 3,8 diz: mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Domínio próprio é pensar antes de falar, é escolher o silêncio quando a palavra destrutiva está prestes a sair, é evitar fofoca, críticas, julgamentos precipitados. 2. Nos pensamentos, Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Domínio próprio é filtrar seus pensamentos, é não alimentar a mente com lixo, medo ou sensualidade. É redirecionar a mente para aquilo que edifica. Filipenses 4:8. 3. Nas emoções. Domínio próprio é não ser refém do que sente, é sentir raiva e não pecar. É estar triste, mas ainda assim manter a fé. É ter medo, mas não paralisar. 4. Nas finanças. Domínio próprio é dizer não ao consumo impulsivo. É não gastar o que não tem. É honrar a Deus com os recursos, ser generoso, viver com sabedoria. 5. Na vida sexual. Em um mundo onde tudo grita, faça o que quiser, domínio próprio é viver pureza. É fugir da imoralidade. É honrar a Deus com o corpo. É guardar o coração e a mente. 6. Na alimentação, no descanso e nos hábitos. Sim, até nisso. Domínio próprio é cuidar do templo do espírito. É saber parar, descansar, dizer chega a vícios e comportamentos autodestrutivos. Capítulo 5. O preço e a recompensa. Domínio próprio tem um preço. Você precisa renunciar. Renunciar ao prazer momentâneo para colher um fruto eterno. Renunciar à última palavra numa discussão para manter a paz. Renunciar ao impulso para conservar o equilíbrio. Renunciar ao orgulho para viver em humildade. Mas a recompensa, ela é preciosa. Quem tem domínio próprio tem paz. Não é dominado por pessoas, por emoções ou circunstâncias. É livre. Livre para escolher. Livre para servir. Livre para amar de verdade. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em outras palavras, dominar a si mesmo é mais impressionante do que conquistar o mundo. Capítulo 6. Desafios práticos para cultivar o domínio próprio. Você quer crescer em domínio próprio? Aqui vão 7 desafios práticos para a sua vida. Desafio 1. O desafio do silêncio. Durante um dia inteiro, só fale se for para edificar. Se for para reclamar, criticar ou revidar, escolha o silêncio. Desafio 2. O desafio do tempo com Deus. Separe um tempo fixo por dia, mesmo que sejam 10 minutos, para orar e ler a palavra. A consistência fortalece o espírito. Desafio 3. O desafio do pensamento cativo. Cada vez que um pensamento negativo surgir, combata com um versículo. Por exemplo, está ansioso? Lembre de Filipenses 4:6-7. Desafio 4. O desafio do não. Escolha algo que você sente que tem controle sobre você. Comida, redes sociais, compras, e diga não por um dia. Aprenda a dominar e não ser dominado. Desafio 5. O desafio do perdão. Perdoe alguém que você tem dificuldade. O domínio próprio não é só segurar a raiva, mas liberar o amor. Desafio 6. O desafio da resposta mansa. Quando alguém te provocar, responda com mansidão. Isso quebra o ciclo da raiva e revela o Espírito de Deus em você. Desafio 7. O desafio da disciplina. Escolha um hábito pequeno, como arrumar a cama, beber mais água ou caminhar, e seja fiel a ele por 7 dias. A disciplina começa nas pequenas coisas. Capítulo 7. Testemunhos vivos de transformação. Existem milhares de histórias de pessoas comuns que tiveram suas vidas transformadas por meio do domínio próprio.
Gente que superou vícios, que restaurou casamentos, que venceu a depressão, que aprendeu a calar e a ouvir, que virou referência de equilíbrio, sabedoria e paz. Não são supercrentes, são pessoas como eu e você, mas decidiram dizer: chega de ser controlado pelos meus impulsos, eu quero ser guiado pelo Espírito. E sabe o que é mais incrível? Deus honra essa decisão. Ele envia o Espírito Santo para fortalecer. Ele dá estratégias, oportunidades, livramentos. Ele levanta você quando cair. E cada queda vira um degrau de aprendizado. Capítulo 8. Um novo nível de vida com Deus. Quando você começa a praticar o domínio próprio, algo poderoso acontece. Você entra em um novo nível de comunhão com Deus. Você começa a discernir melhor. Ouve a voz do Espírito com mais clareza. Sua mente fica mais limpa, suas emoções mais equilibradas, sua vida mais leve. Você começa a ter paz de verdade, não aquela paz superficial, baseada nas circunstâncias, mas a paz que vem do controle interno, da rendição ao Espírito, da certeza de que você não precisa vencer tudo, só precisa vencer a si mesmo. Encerramento, um convite à decisão. Hoje, você tem uma escolha diante de si. Pode continuar reagindo como sempre reagiu, explodindo, se arrependendo, se sabotando, se afastando de Deus. Ou pode começar a cultivar o domínio próprio. Não é fácil, mas é possível. E mais do que possível, é necessário. Domínio próprio é a chave da liberdade. É o portal da maturidade espiritual. É o alicerce da paz. Jesus venceu e Ele vive em você. Então você também pode vencer. Comece hoje, comece agora. E que o Espírito Santo seja a sua força nesta jornada.